Muito bem, vamos iniciando, então, mais um encontro, mais um estudo. Hoje, o capítulo 39, trabalho incessante. Estamos entrando aí nos últimos, né, na parte final desta obra. E o resumo hoje, vamos ouvir aí Deli, que vai nos trazer para a gente rememorar os temas, né, as circunstâncias desse capítulo. E Deli, pode abrir o seu áudio. Eu vou fazer uma correção aqui, Deli. Acho que na hora de digitar o seu nome, agora sim, muito bem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos lá para mais um capítulo, né, do livro Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Nós viemos do capítulo 38, onde ele falou muito sobre os sonhos, né? De que forma são aproveitados para a espiritualidade estar orientando a gente enquanto dorme. Que o que dorme, descansa, é o corpo material. O corpo espiritual, perispírito, sai para aprendizado, para trabalho, ou às vezes fica ligado às preocupações da terra, né? Então ele mostra no capítulo anterior bem proveitoso essa coisa do sono e do sonho, e se chama atividade plena. No capítulo 39, vai chamar trabalho incessante. E o que chama atenção nas obras de André Luiz é realmente o trabalho do lado espiritual. Quem pensava antigamente que ia morrer, descansar, ficar ouvindo harpas, vendo os anjos, enganou-se completamente, né? Que André Luiz vem nos mostrar o quanto o trabalho é incessante do lado de lá. E os nossos irmãos, quando desencarnam, também quando dão o seu depoimento através das comunicações, dos trabalhos mediúnicos, eles vêm nos alertando sobre isso, que há muito trabalho do lado de lá, que aqui a gente se dá o direito de descansar um pouco, repousar após o almoço, mas isso é uma necessidade do corpo físico, porque é pesado, né? Porque se desgasta. Do lado de lá, você tem mais liberdade, mas nem todos aproveitam, né, para trabalhar tanto. A ociosidade está presente do lado de cá e do lado de lá também, mas ela não nos proporciona a evolução de que precisamos. Então, é esse trabalho incessante que vai nos possibilitar a evolução no dia a dia. Então, a gente vai perceber em todas as obras de André Luiz o quanto esse trabalho é incessante mesmo, o quanto eles trabalham do lado de lá. Então, vamos lá ao capítulo 39, né? Trabalho incessante. Aí ele vem falando que ao alvorecer ele observou que o Aniceto estava atendendo uns grupinhos de modo assim particular, uma conversa mais reservada. E aí ele chegou perto, Aniceto explicou que aqueles eram espíritos ainda congregados para o mal e eles estavam fazendo um trabalho de assistência muito específica, né? Então eles estavam sendo orientados. O Aniceto também tinha sido assim orientado pelo superior dele, que é o Telésforo, né? Então era uma incumbência que ele tinha de orientar esse trabalho dos nossos irmãos que iam trabalhar com os menos felizes e orientados para o mal, né? Querendo fazer maldade. Que existe aqui espírito encarnado e desencarnado também, né? É, o André Luiz também põe aqui que ele percebe o número de trabalhadores espirituais enorme que ficou ali na casa de Isabel. Naquele lar simples, aquela casinha humilde, era um posto do nosso lar onde transitava muita gente o tempo todo, um trabalho incessante. Ele ficou observando isso e ficou abismado, como que na crosta terrestre tinha uma casa assim, né? Aí uma senhora se aproximou e estava dizendo: Olha, que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel,
concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio, graças à providência divina. Olha, o encontro também durante o sono, ela consegue aconselhar essa filha, que a filha havia ficado viúva, e depois, com muita dificuldade ali, essa mãe, há 11 meses, também tinha desencarnado. E a filha, se vendo meio desamparada, meio desnorteada, estava pensando até em suicídio. E a mãe queria encontrar com a filha, mas não estava encontrando uma possibilidade, porque a equipe que ela estava trabalhando não poderia demorar tanto tempo na crosta. Aí ela ouviu falar da casa de Isabel, foi lá, conseguiu pernoitar ali e encontrar a filha em sonho. E conversando, dissuadi-la da ideia de suicídio. Olha que trabalho lindo, né? E aí o André ainda pergunta assim: você conseguiu falar com a sua filha? Consegui. Ela explica como que foi em sonho, que ela conseguiu explicar. É uma maravilha, né, gente? É uma maravilha. Às vezes a gente deita mesmo com algum problema e depois do outro dia você vem com uma solução e pergunta: puxa vida, né? Eu não pensei nisso antes. É porque a gente foi intuído, foi acariciado pelos nossos amigos espirituais. Que beleza, né? É... O André Luiz também pergunta para essa senhora se ela tinha conhecimento que tinha outros lugares, outros postos do nosso lar, como esse da casa de Isabel. Aí ela disse que sim, existem muitos em outras cidades também, sempre assim, em casas e lugares que eles aproveitam para fazer esse trabalho espiritual, né? Muito interessante. É... Aí ele percebeu que dois amigos ali, que eles tinham travado o conhecimento um dia antes, eles iam saindo. E ele pergunta, mas já vão se retirando? André Luiz é meio curioso, fofoqueiro, né? Ele tem bem esse aspecto ainda do humano aqui encarnado, né? Parece eu, a pessoa vai sair, já fico curiosa, onde é que vai, o que, é que vai fazer. Às vezes não tem nada a ver com isso, né? Aí eles explicaram que sim, que eles estavam indo recolher pessoas, né, que participavam de trabalhos de evangelização para serem atendidos nesses postos. André Luiz Vicente falou, a gente não sabia que tinha esse tipo de trabalho. Sim, tem, nós estamos incumbidos. Mas nisso apareceu um espírito um pouquinho assim, com mais liderança, né? Aí deu uma chamada neles dois, o Vieira e o Hildegardo. Falou para eles: olha, vocês vão buscar ajuda, mas não façam proteção com nenhum conhecido. Tem que ver se o espírito está interessado em melhorar. Porque outro dia vocês trouxeram os camaradas aí, só porque eram amiguinhos de vocês, da turma de vocês, e eles não estavam interessados em melhorar. Aliás, acabaram atrapalhando a reunião, né? Influenciando na mediunidade da Isabel, querendo abusar. Então, vocês vejam bem se essas pessoas estão em condições. E olha, gente, eu achava que esse trabalho existia só aqui no plano espiritual. Eu achava que de vez em quando você tinha que dar chamada só em pessoas daqui. E eu sou essa pessoa que vai lá e cutuca a ferida, entendeu? E eles foram cutucados, mas eles sabiam. Eles comentaram com o André Luiz, foi por justa causa. Mas o André Luiz falou, olha que interessante, que eles chegaram a ficar pálidos, sabe, envergonhados da bronca que eles levaram. Mas eles falaram, não, foi com razão, porque a gente acabou trazendo mesmo. Eles estavam dizendo que queriam melhorar, mas a gente deveria ter prestado atenção e visto que era uma conversa mole, né? Porque às vezes aqui não acontece isso também. Você percebe que a pessoa está falando uma coisa, mas o pensamento dela é outro. Então eu digo, a gente não pode ser inocente a esse ponto, né? Tem que ser bom, mas não inocente. E aí eu achei interessante isso aqui, que ele põe assim, não arrastem o grupo a dificuldades,
Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Nossa, essa palavra aí, acho que a Yolanda e a Rita vão até comentar. Olha só, ser cego e surdo voluntário é aquele que não faz questão, não quer aprender, não quer mudar, ele está bem confortável do jeito que ele está. Né? Então, ele comenta que Jesus tem outros tipos de tratamentos para essas pessoas. Eles não estão abandonados, mas nós não podemos trazer e prejudicar o nosso trabalho. Olha que chamada de atenção para nós também, né, gente? Porque não é lá, só no plano desencarnado, né? Então, eles ainda comentaram que a reunião que essas pessoas participaram foi menos frutuosa pela grande perda de tempo, porque aí fica aquele ambiente meio perturbado, meio danado, né? Certos espíritos mal intencionados começam a influenciar os médios, aí fica aquele trabalho meia boca, não é? No dizer popular, né? Tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que não sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Olha, até de lá tem esse protecionismo, né? E a gente precisa tomar cuidado para não cair nas armadilhas. Aquele que finge querer uma coisa e não é bem aquilo. Enfim, é como um fruto, né? Tem que estar maduro no pé para ser colhido, porque senão não vale nada, não adianta. É isso, gente, que eu entendi. Vamos aos comentários agora, né? Obrigada, Ideli. Vamos iniciar, então, as reflexões. Rita, pode abrir o seu áudio, por favor? Boa noite. Falar um pouquinho sobre esse trabalho na espiritualidade, né? E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 562, o Kardec pergunta: já não tem do que adquirir os espíritos da ordem mais elevada, se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? E a resposta foi incrível. Eles responderam para Kardec: que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. É verdade, né? A gente pensando, se somos eternos, como que vamos ficar descansando eternamente? Ficar na ociosidade eternamente não tem lógica, né? E que ele fala que ia ser um eterno suplício, né? Aí isso que é castigo, né? Ficar sem fazer nada dia a dia. E aí Kardec pergunta mais adiante: de que natureza são as suas ocupações? E eles recebem. Aí eu fiquei chocada, né? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro, ao universo. E ainda velar pela sua execução. Muito trabalho, né? Trabalhar para o universo inteiro, gente. E aí é engraçado que quando alguém desencarna, a gente escuta sempre, descanse em paz. E a gente entende que não é descansar em paz, é trabalhar em paz, né? Porque vai continuar trabalhando, né? Não vai ter, não vai ter descanso. Chico, tem uma frase do Chico que é o seguinte: ele fala que a maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. Olha que legal. O trabalho é aquilo que ele nos transforma. E o Chico, ele foi um grande exemplo de trabalho pela espiritualidade. Ele dormia algumas horas por dia para servir em trazer instruções
a nós, aos encarnados, né? O trabalho dele foi brilhante, né? E aí eu fui lá, eu voltei lá nos capítulos para ver o que que Aniceto já tinha feito, né? Eu lembrava que ele, quando conheceu lá, foi falado para ele por onde ele tinha passado, e Aniceto passou pelo Ministério da Regeneração, Ministério de Auxílio e agora estava como instrutor no de comunicação. Olha o tanto de trabalho que tem. E ele participou de todos esses trabalhos. E agora ele vinha de tempo em tempo à Terra, trazia com eles aprendizes, como nesse caso ele trouxe Vicente e André, e a gente vê nos capítulos o cuidado dele, a preocupação dele sempre está instruindo e ensinando os dois, né? Sempre, além dele fazer os trabalhos, observar tudo ao redor, ele ainda orientando os dois, né? E aí ele entra, né, que ele falou com o diálogo, com a orientação de Telésforo, e o André Luiz fala em combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados e ignorantes. Então, o trabalho dele não é só de instruir, ele ainda tem mais esses trabalhos, né, de auxiliar enquanto na Terra. É, E aí, voltando lá, eu lembrei da família Bacelar, daquela conversa com André e Vicente, com a Cecília e a Aldonina, que ela fala para eles, né, do trabalho intenso que tem lá no Campo da Paz, ainda eles, né, compara o nosso lar com o Campo da Paz, e que elas relatam que muitos do grupo de trabalho deles adiam realizações sublimes para continuar o trabalho junto da equipe no Campo da Paz. Então, eles renunciam realizações sublimes para continuar o trabalho junto com aqueles irmãos que sofrem. Olha que lindo, né? E aí a gente repara, né? Nesse capítulo a gente vê que trabalho não falta, né? Tem o que é falado aqui, tem aqueles que vão buscar aqueles que dormem para um diálogo, para uma orientação, para alguma situação, aqueles que percorrem os pequenos quarteirões, aqueles que vão mais distante, também em socorro, trazendo aqueles que têm condições de participar da reunião. Se a gente estuda como é feita essas reuniões mediúnicas, na parte espiritual, a gente vê que eles têm todo o cuidado de magnetizar o ambiente, de higienizar todo o ambiente. Então, tem equipes para isso, equipes no passe, por exemplo, equipes que trabalham no passe. É muito trabalho. E aí a gente vê aquela advertência, né, para o Alvieira e Delgado, que trouxeram parentes conhecidos para uma reunião e acabou virando bagunça, né, porque eles não queriam nada. E o instrutor fala para eles: não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Mais um trabalho. Tem aqueles, nenhum espírito é desamparado. Então, mesmo aqueles que não querem ser assistido, ser auxiliado, eles têm uma equipe que está velando por eles e auxiliando, esperando o momento certo para o socorro, né? E aí, outra coisa que eu achei interessante aqui é que para trabalhar com Jesus, com Deus, trabalhar com a espiritualidade, não pode ser um trabalho individual, tem que ser universal. Nós não podemos pensar em nós, é em todos, né? O que deixa bem claro aqui, quando ele dá essa orientação ao Vieira e ao Idegardo, né? E muitas vezes nós queremos auxiliar aqueles que são próximos de nós, que não querem ser auxiliados. Tá bom do jeito que tá. Por que você quer ficar aí me orientando, me empurrando, né, para alguma coisa? Eu não quero, estou bem assim. E a gente tem um desgaste grande, né, com esse esforço de querer ajudar.
E aí, a gente, para ajudar alguém, primeiro a gente precisa ajudar a gente. A gente precisa estar bem. E muitas vezes, eu trabalhando em mim, eu alcanço essa pessoa. Ela vai ver que algo mudou em mim. Poxa, essa pessoa está mais feliz, eu quero ser igual. Eu frequentei o Naranon, que é Grupo de Ajuda a Familiares e Dependentes Químicos. Eu frequentei esse grupo por 2 anos. E uma das lições que eu aprendi lá foi essa. Eles falam que a família do dependente químico é codependente, se torna codependente. Então, ele fica o tempo todo querendo auxiliar o dependente, procurando ajudar o dependente e lutar contra aquilo, né? E se torna doente também. E nas reuniões eles aprendem que primeiro eu preciso cuidar de mim. A família primeiro precisa cuidar de si, estar firme, forte nos seus propósitos, para depois alcançar ele. E muitas vezes a mudança da família alcança ele. Ele vê que a família mudou em algum ponto e ele vai procurar ajuda. Ele tem luta para se transformar. Então é aquilo. Primeiro, a nossa transformação. Inclusive, eles falam uma frase que eu não esqueci. Eu só consigo. Como é? Aos outros, esqueci. É um lema muito legal. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Seria a prece da serenidade? Não, não é a prece. Só conseguimos. Essa. Só conseguimos nos modificar, aos outros só amar. E eu levei isso para a minha vida. Isso eu frequentei essa reunião há muitos anos atrás e eu levei isso para a minha vida. E é verdade, né? Eu só consigo amar o outro. Modificar, eu consigo modificar eu. O outro só amar. E aí a gente lembrei também nesse capítulo a pandemia. A pandemia não sai da minha cabeça porque eu não me conformo de todo mundo ficar em casa fechado e acabou os trabalhos mediúnicos, acabou tudo, né? As casas fecharam, os templos religiosos fecharam, e aí, não teve auxílio? E aí, eles ficaram também na pandemia, no plano espiritual? Lógico que não, né? Eles trabalharam. E a gente vê nesse capítulo como é o trabalho deles. Durante o descanso dos encarnados, eles vão lá buscar, eles socorrem, vão auxiliar. O trabalho continua. Se a gente vê lá no. Esqueci o nome dele também, que é pelo Divaldo, a gente vê os trabalhos até de desobsessão no plano espiritual. Então, eles continuaram trabalhando. Nós que ficamos na quarentena, eles não, né? E aí eu sempre questionei isso, né? A Yolanda sabe que eu não me conformava com essa situação. E qual é o nosso papel encarnado numa situação dessa? Numa pandemia, por exemplo. Qual é o nosso papel? Nós vamos ficar parados? Não. A gente mantém o pensamento elevado, mantém em prece. Aquilo que Emmanuel sempre falava para o Chico, disciplina, disciplina. Porque aí, durante o nosso sono, enquanto nós dormimos, nós podemos estar auxiliando, nós podemos estar indo em auxílio deles também, auxiliando a espiritualidade. É só ter disciplina, é só ter vontade, né? Bom, e aí, para encerrar, lá na questão 563 do Livro dos Espíritos, eles falam o seguinte: para os espíritos, a atividade constitui em si mesma fonte de prazer, pela consciência que tem de estarem sendo úteis. Olha só, fonte de prazer por ser úteis, né? Eu não trabalho fora, meu trabalho é aqui em casa, né? Eu já parei de trabalhar já há alguns anos. Eu fui no médico esses dias e o médico falou: e você não se cansa de ficar em casa? Você, né? Como que é? Aí eu falei, ele falou: minha esposa está aposentada e ela não aguenta mais. Aí eu falei para ele: não, eu tenho prazer, porque em casa eu estou cuidando da minha família. Os meus saem para trabalhar e quando voltam eles têm o alimento, eles têm o conforto que eu preparo para eles. É aquilo, fonte de prazer. Eu tenho prazer em fazer o que eu faço, né?
porque eu sei que eu sou útil. Eu sou dona de casa, mas eu sou útil. Porque tem três que saem aqui de madrugada para trabalhar e chegam só à noite. E quando eles chegam, eles têm o conforto de ter a comida quentinha, de ter a casa arrumadinha. É tão bom. Eu, quando trabalhava fora, meu sonho era chegar em casa e ter janta pronta. Então, por que não? Qualquer trabalho é útil quando a gente faz com prazer, né? E é isso, é o que eu tenho para hoje. Muito bom, obrigada, Rita. Olha só, vou pegar o gancho já entrando que na hora que você falou dessa condição, né, da gente precisa se cuidar, precisa se fortalecer para poder ajudar o outro. Me veio um vídeo de um empresário jovem, 30 e poucos anos, né? Você vê que ele tem uma feição de uma pessoa forte, dura, mas não deve passar de 30 e poucos anos. Não deve. Eu estou dando 30 porque realmente a expressão dele me parece ser alguém menos que 30 não. E ele falava o seguinte, que a vida dele, ele é um empresário, né, relativamente ali com sucesso. Eu digo relativamente porque o sucesso, né, o conceito de sucesso ali tem muitas condições. Mas ele, várias empresas, empreendedor, e ele falava o seguinte, ele falou, olha, eu fui segurança de boate, eu fui valet, então, enquanto jovem, ele estudava ou estava estudando, e se não estava estudando, ele estava trabalhando, fazendo bicos, que ele estava focado em guardar dinheiro e investir em algum negócio dele. Então, o primeiro negócio dele foi aos 20 e poucos anos, e aí a coisa foi crescendo. E aí ele falou das críticas que recebeu, até da própria família, porque nordestino foi para o Rio de Janeiro. Lógico, imagina, um jovem sai de casa, família muito pobre, né? Ele mostrou as imagens ali no vídeo da situação, ele criança com o pai, os pais, né? Enfim, o local ali de residir, então muito pobre mesmo. E aí mostrava essas imagens e falava, gente, eu estava focado em estudar e guardar dinheiro. E eu recebia muita crítica de que, ó lá, abandonou a família, não vem visitar a família, né? Não dá atenção para a família e que não sei o quê. E aí ele falou isso, eu estava focado. Hoje, que eu calculo ali, no máximo 15 anos depois, eu estou dando assim uns 10 anos depois, ele fala, hoje eu dou conforto para quase toda a família, e assim, com uma margem muito boa. Então, hoje eu consigo mudar a vida deles lá. E ele tem alguns projetos na cidade dele, enfim, o cara tem um movimento grande. Eu fiquei pensando nisso, né? Quando você estava falando ali de cuidar da gente, então nós precisamos nos fortalecer para poder cuidar do outro. Como é algo assim que precisa ter tem que temperar, né? Estou deixando, então, é um jovem sair de casa. É um jovem sair de casa, ele precisa cuidar da vida dele, mas precisa ter esse olhar, né? Deixa eu dar uma atenção. Então, eu deduzo que sim, ele fazia ligações, ele entrava em contato, dizia, ó, tô vivo, tô aqui, o projeto está seguindo, assim que eu tiver fôlego, eu vou visitar vocês. Esse visitar deve ter demorado aí uns 10 anos. Você imagina, né? Eu faço uma análise por conta dos meus pais, nordestinos, e meu pai veio para São Paulo com 17 anos de idade. Então, assim, a dificuldade da pessoa de estar ali focado em melhorar a sua vida, a sua condição e não desviar do seu objetivo, que é melhorar a sua vida e melhorar as condições de vida da sua família. Então, eu cuido de mim, me fortaleço para eu forte conseguir ajudá-los e fortalecê-los. Então, no dia a dia, eu fiquei pensando quanta solidão não sentiu esse rapaz, né? E quanta saudade essa mãe, esse pai também não estavam ali. E eu, como mãe, pensando, né?
lá no cantinho, sei lá, não lembro a cidade, no Rio de Janeiro, cidade grande, a violência, sozinho, a gente vai ali alimentando uma condição gigantesca. Aí eu falo por mim, tá, gente? Que eu sou assim. Mas como é importante a gente ter essa visão, né? A gente mantém o laço, mantém a conexão ali e dá apoio para algo que pode ser realmente assim grandioso para aquela família, grandioso para aquele núcleo, porque um se fortaleceu e conseguiu auxiliar todos. Me remeteu a essa história. Aqui, eu vou começar pela passagem que é dita, que tem uma passagem de Mateus que é colocada. No livro aqui, Os Mensageiros, ele diz, a seara é grande, porque realmente ele está conversando ali, né, sobre os trabalhos, esses trabalhos diversos que tem, já falamos ali, essa condição incessante, né, são várias atividades, e ali veio essa menção da fala de Jesus de que a seara é grande. Espera aí, que mudou a página aqui, e eu quero ler exatamente esse trecho que está em Mateus, porque... Ai, eu apertei em algum lugar aqui, somente. No livro Os Mensageiros fala seara, eu estou com a tradução do Novo Testamento, a tradução do Haroldo, que diz colheita. Então, é uma passagem que diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as turbas, compadeceu-se delas porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Aí vem a passagem. Então diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. E é exatamente essa condição, né? Me fez lembrar o capítulo anterior ali, que Aniceto finaliza dizendo, né? Livre no Senhor de cair novamente. Por quê? Uma por conta da dor, né? Que é horrível, ninguém gosta de cair, de fracassar, não é a palavra certa, mas dá esse sentimento de fracasso, né? Na nossa condição imperfeita, é esse o sentimento. Mas a gente quer buscar ali vencer os obstáculos, os objetivos. E quando a gente está ali assumindo um compromisso, um objeto de auxiliar, de servir, né, um projeto de servir, como no caso, pensando ali em Aniceto, vamos conseguir, vamos fazer com o que a gente tem em mãos, com o que a gente consegue. E aí, quando fala, né, que a colheita é grande e poucos ainda são os trabalhadores, vamos rogar, vamos pedir ao Senhor para que envie os trabalhadores. Aí me vem essa ideia de que a espiritualidade aproveita toda e qualquer oportunidade. Então, assim como Cristo vê em cada um de nós e viu ali nos seus apóstolos, os diretos ali, potência, nós precisamos identificar o nosso potencial para contribuir com essa colheita, contribuir com essa seara. Então, o que que nós podemos fazer? Porque fica fácil a gente ficar esperando alguém chamar, né? Ah, vou esperar, como a Rita falou, a gente passou por um período ali que sim, a gente precisava atender uma legislação que impedia você de abrir as casas. Mas aí a nossa discussão na época foi: nós temos a tecnologia, temos o telefone, temos o WhatsApp, né? Então vamos buscar meios. E realmente alguns não se adaptaram e que preferiram aguardar o retorno presencial. Mas, enfim, aqueles que viram não dá para fazer com o que temos, vamos fazer.
a cada um conforme a sua obra. Então, tá, a equipe diminuiu por conta de uma nova circunstância. Essa equipe aqui consegue fazer o quê? Vamos buscar um meio, discutir juntos, refletir o que é possível fazer. Porque encostar não dá. A gente já viu que na espiritualidade, assim que estivermos ali restabelecidos das nossas energias, né? Porque cada um numa condição ali dessa passagem, nós vamos ser chamados para contribuir. E nós vamos esperar chegar lá para atender esse chamado? O que nós estamos fazendo aqui? Será que aqui não é um treino? Não é você, peraí, o que dá para eu fazer? Porque também quando eu chegar lá, de tanto eu treinar aqui, chegarei lá já em melhor condição de contribuir. Então, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção, porque ele diz claramente: há trabalho para todos. Quantas vezes a gente já ouviu, pelo menos no Espiritismo, essa frase? Trabalho tem para todo mundo. Quem são os que querem trabalhar? São esses que vão ali pôr a mão. Que trabalho tem? Então, essa condição foi a primeira que me chama a atenção nesse capítulo, de refletirmos realmente se estamos colocando a nossa potência no ato, o quanto estamos trazendo de potência para o ato. Viver de expectativa, de projeto, né? Ah, Yolanda, olha que grande projeto de trabalhadora, né? E sempre vai ser um projeto. Então, saia do papel, coloque a mão na massa. Então, vamos colocar as mãos lá e fazer alguma coisa, efetivamente. E aí a gente vai buscando os meios. Aqui, nesse capítulo, relembra a condição da hierarquia. Poxa, por que tem que repetir toda vez? Nós precisamos assumir que a hierarquia, ela é sim importante. Criança que não tem um pai e uma mãe definido, nomeado ali, quando ela é de toda a comunidade, morre de fome, morre de frio. Ela não se desenvolve. A gente precisa dar nome aos bois, né? O meu pai usa essa expressão, dar nome aos bois. Olha, essa vassoura é a sua. Olha, esse balde é o seu. Essa cadeira aqui é a sua. Porque muitas vezes ficamos ali, eu lembro de um desenho, estava aqui pensando, qual que é o nome desse desenho? Um desenho que o personagem ele fica assim, ó, de um lado para o outro e não sabe para onde correr. É tanta energia para ser utilizada, mas está ali, perdido, precisa de uma orientação, precisa de uma hierarquia. E as obras de André Luiz nos enche de exemplos e nos enche desse imaginário, olha, respeite quem sabe mais, respeite quem tem mais experiência, para o seu bem. E Hildegard e o Vieira, né? É Vieira, anotei o nome deles aqui, passaram apertado por conta disso. Porque eles não foram orientados antes? Claro que foram. Aqui fala de estagiários. Estagiários. E a gente sabe que Aniceto recebeu instruções de seu superior. E o Hildegard e Vieira iam trabalhar sem orientação? Não, eles receberam orientação. Mas qual foi o problema deles? Aquilo que acontece com todos nós. E eu falo por mim, tá? Eu preciso sempre de alguém mais duro à minha volta, porque eu fico achando que, ai meu Deus, né? Mas é tão frágil, mas é tão. Eu preciso de alguém, não, não é frágil, não, dá conta, deixa seguir, bola para frente. Então, a gente precisa encontrar ali esse equilíbrio, alguém que nos ajude a enxergar essas condições. Às vezes vai ser necessário ter esse cuidado, né?
mais detalhado, mas a maioria das vezes, não, já tem condição, deixa eu seguir, vira a página, vai em frente. Então, quando eu vejo a situação de Ildegardo e Vieira, o que que aconteceu com eles? Eram parentes dele, eram pessoas ali, né, da estima deles. Então, como é que você nega um pedido a um ente querido? É difícil negar esse pedido. Então, a queda foi essa. E quanto a gente não erra exatamente por não dizer não a um ente querido, porque, oh meu Deus, ele está sofrendo, ele está precisando. É só mais uma chance. Como se a gente entendesse que essa chance fosse, deixa eu levar aqui, deixa eu trazer aqui. Não, a chance é ele estar ali. A chance dele é aquela. A oportunidade dele é aquela. Então, como é difícil. Eu, sinceramente, peço a Deus que, enquanto estagiária, eu esteja ali, né, ao par com alguém que, Yolanda, vira, não olha muito, vamos seguir, vamos cumprir a meta. Porque eu fico, né, mas espera aí. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E como é importante. Deixar isso bem claro e repetir, porque a gente esquece. A gente esquece. Então, é importante todo dia de manhã, qual é o objetivo do meu dia hoje, de hoje? Hoje. Qual é o meu objetivo de hoje? Porque a gente tem objetivos maiores, a gente só pensa nos objetivos maiores. Eu tenho certeza que, enquanto espíritas, o nosso objetivo é fazer a melhor transição possível, passar o menos tempo possível no umbral ou em zonas ali, né, menos felizes. Eu tenho certeza que um dos objetivos, enquanto espírita, é esse. Mas o que que efetivamente estamos fazendo no dia a dia para cumprir com esse objetivo? Então, é o dia a dia hoje, o que que eu posso fazer hoje? E aí os pequenos trabalhos, as pequenas, menores atitudes, né? E o que nos deixa muito felizes, assim, isso para mim me acalenta o coração. Eu sempre falo para vocês, né? Eu começo a frase assim: imperfeita como sou, eu vou buscar algo, né, que acolhe a mim, eu imperfeita. Quando ela fala, né, um regular número de postos de socorro não só nessa cidade. Então, aqui nessa cidade tem um regular número de postos, mas em outras cidades, todas as cidades têm. Então, o quanto eu também estou contribuindo ao deixar o meu corpo contribuir para ser atendida por esses estagiários que saem para nos buscar ali, para ir atrás e olha, né? Vou te preparar para hoje à noite estarmos ali num ensinamento, numa palestra que vai falar do Evangelho. Eu estou falando enquanto encarnado e desencarnado, porque os trabalhos que eles falaram dessa noite passada e preparando para o próximo é levar esses sofredores. Aí até estava pensando, né, que ele coloca assim, irmãos ignorantes e sofredores. Aí eu pensei, mas todo ignorante está em sofrimento. Por que que coloca ignorantes e sofredores? Aí a gente pensa, é porque a maioria não crê que sofre, né? A maioria deve falar assim, eu estou bem. Você está fazendo a coisa errada, você está vivendo uma ilusão, por exemplo, os prazeres ali da matéria, e estou bem, estou feliz, estou realizando os meus sonhos, vivendo a vida louca e, imagina, eu não sou uma sofredora, eu estou feliz. Então, assim como é importante, né, ver esses conceitos. Então, são ignorantes e são sofredores. Tem uma lacuna ali, que não consegue enxergar. E que logo vai doer, logo vai doer. Bem, e o outro ponto, para fechar,
Achei muito interessante esse reforço. Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. De dia é mais difícil, né? Ele fala que a influenciação, né, dessa mãe da Dalva, ela diz, né, que durante o dia é mais difícil esse acesso à influenciação, né? Não me pôde sentir a influenciação, porque estamos tão atribulados, tão focados nos nossos problemas, nas nossas dores, nas nossas circunstâncias, que impedimos essas inspirações, essa influenciação benéfica durante o dia. Mas à noite a situação melhora. Aí a circunstância muda, fica melhor. Aí, mais uma vez, a importância de dormirmos, de irmos deitar, de preservarmos o nosso sono. Porque se eu não estiver, estou lembrando agora, né? O Radamés falou semana passada da condição do sono profundo. Se não alcançamos esse sono profundo, como é que nós vamos ser ajudados? Então, olha, Carlos, lembrei de você agora. Se eu não consigo ter noites de sono profundo, noites em que realmente eu me entrego para esse serviço, eu tenho que me garantir durante o dia. Só que durante o dia ela está dizendo, a influenciação é difícil. Então, o quanto nós estamos prejudicando o auxílio dessa espiritualidade, gente? Esse capítulo, ele passou assim, nossa, vai ser tão simples, mas se a gente ficar aqui, eu fico olhando para o relógio, o negócio vai longe. E eu já falo pouco, né? Mas para fechar, só dizer o seguinte: ele explica ali, fala do critério doutrinário. Tem um critério. Estava falando daquela condição da hierarquia, mas não é simplesmente, tá, ele é mais experiente, ele é mais antigo aqui no pedaço, ele tem, né, mais autoridade, mas de onde vem essa autoridade? Existe um critério doutrinário. Porque quando a gente pensa nisso, a hierarquia nem sempre é tudo, porque às vezes um jovem estagiário encontra soluções para um problema de uma empresa que uma diretoria inteira ficou se debatendo ali. Estou usando um exemplo bastante drástico para a gente refletir das possibilidades. O critério doutrinário na espiritualidade, ele não é aqui igual ao nosso. Nós temos um limite. Nós não alcançamos todas as circunstâncias. Nós não alcançamos, nós não temos essa condição, essa visão ampla das circunstâncias. A espiritualidade superior tem. E ela tem condição de criar ali um programa seguro que vai garantir com que seja, que vá atingindo ali todos os estagiários. Então, cada núcleo de trabalho tem um coordenador, cada equipe tem alguém para olhar ali e avaliar o trabalho de cada um. Então, como é importante a gente pensar nisso, e aí ele fecha com essa condição do dever. Eu faço o link com o que a Rita fechou. O dever, a gente precisa refletir sobre essa condição de alegria que é o cumprimento dos nossos deveres. Então, primeiro identificar qual é o meu dever. Identifiquei, vou fazê-lo, cumpri-lo com todo o amor, com tudo aquilo que eu tenho de melhor, porque é esse o meu objetivo. Eu vou olhar para ele e vou falar assim: é meu, e vou entregar o relatório no final do dia bem bonito. É isso, a gente tem que começar o dia pensando nisso. E eu acredito que assim a gente se fortalece porque sabemos que não é fácil. As intercorrências vêm para desviar do caminho, e são esses desvios aí que, não foi bem como eu planejei, mas bora, vira a página. Como é que dá para voltar para o foco, né? É isso. Falei bastante, hein? Por favor, ocupem o espaço. Quem gostaria de comentar, pode abrir o seu áudio, por favor.
Vai ser tranquilo assim? É, acho que vai. Eu queria voltar a frisar essa questão dos cegos e surdos, tá? Né? Que a gente precisa prestar muita atenção, porque existe muita gente assim. O espiritismo, ele dá uma forçada, né? Na sua melhora, ele põe a responsabilidade em você. Então, a gente vê que cada vez mais os grupos de estudos diminuem, né? As pessoas que vão assistir às palestras, porque você não está oferecendo um milagre, uma condição, né? Um Não fenômeno. existe, como é que fala? Aquela coisa milagrosa, aquela troca, né? Isso. Da gente pagar com algum favor, alguma promessa. Então, eu entendi esses cegos voluntários, eu achei bastante forte. E a gente tem observado muito isso, né? Às vezes eu fico olhando lá no centro, eu frequento há muitos anos já, né? E como é muito fácil observar mais para fora do que para dentro, eu fico vendo ali quanta gente que eu vejo há tanto tempo, né? E as pessoas às vezes apresentam os mesmos problemas de sempre, né? Vem reclamando, falando, meu Deus, eu fico pensando há quantos anos essa pessoa reclama dos mesmos problemas, nem mudou os problemas, né? Então é uma maneira de encarar a vida, de se fazer de vítima. Sempre os outros é que são culpados, os outros é que ofendem. Aí a gente vê a comunicação dos espíritos desencarnados também cai muito nessa, né? Porque eu fui muito ofendido, tá do lado de lá esperando o milagre, eu esperava encontrar Jesus. Jesus não vai fazer o milagre para a gente? Ele não vai vir aqui, ele curava lá os enfermos, e agora? Não vem? Olha que legal, né? Vir alguém de fora fazer tudo. Então, quando você fala que a própria pessoa é responsável por essa mudança, por essa transformação, que ele não precisa esperar mais nada, ele tem tudo dentro dele. Ele tem tudo, ele é uma obra divina, ele tem a assinatura de Deus. Então, quando você fala que cada um tem que buscar dentro de si, como disse a Rita, né? Eu só posso mudar a mim mesmo. Não, a gente sai querendo mudar todo mundo, mas não quer se mudar, não quer se entender. Nossa, eu achei muito assim oportuno ele falar nisso. Deixa para lá, né, a tarefa dos surdos e cegos voluntários. Sim, que Meu há Deus do núcleos de céu, tarefas para atendê-los, né? não É, é? mas, Fala lá, mas sabe, Carlos. sabe o que que eu acho de tudo isso? É que as pessoas hoje, né, além de elas estarem mais fechadas, elas gostam de ouvir coisas bonitas, né? E aí elas não querem saber de melhorias, né? Ela acha que tudo vai resolver a vida dela. Eu vou num centro, eu vou numa igreja e eu vou colocar na mão de Deus e Deus vai resolver, né? E a gente vê isso no meio, né? Porque eu falo, gente, às vezes eu me acho tão encardido, né? Mas eu fico olhando, eu fico olhando a volta e eu falo, meu Deus do céu, não, eu juro que eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Você está menos encardido que muitos, né? Então, mas eu falei assim, eu falo, não, gente, eu acho que ou eu tô fora da casinha, né? Porque eu busco a minha melhoria, né? Constantemente, mas às vezes claro, dou aquela deslizada, porque nem ainda ele falou, né? Às vezes a gente olha mais para fora do que para dentro, né? E dá aquela risadinha do cantinho, assim, fala, puxa vida, né? Mas o que eu observo é isso, quando fala dos cegos, e às vezes as pessoas dizem, né, que estudam, que praticam tudo, mas aí quando ela abre a boca, aí você fala, meu Deus do céu, é isso mesmo que ela está dizendo, né? Eu dou 3 tapas agora, eu dou 3 tapas depois, eu faço uma oração por ela, eu... Não dá, É uma né? bela reflexão, né? É, olha só, Não, Mas, porque...
Porque, e às vezes, até a pessoa que passa a mensagem, passa uma mensagem tão clara e tão objetiva, e a pessoa distorce tudo aquilo, porque, na verdade, ela não está preparada para ouvir, né? Aqui deixa bem Prefere E claro. não enxerga, Pode falar, e não Edeline, pode enxerga falar. também. Não, a pessoa prefere viver num mundo de ilusões, um mundo de Maia, né? Porque é onde tudo se resolve com mágica, fora de mim, sem o meu esforço. Em muitos momentos, a gente também espera isso, né? Ai, gente, sabe o que eu adorava ver aquele seriado da feiticeira? Que tudo ela resolvia Uma franzir o delícia! nariz. Ai, como eu Ó, queria só fazer no, aquilo. É uma delícia, muito bom aquilo. Simples, sonho, sonho. Não é? Aqui ele está falando, como a Edeli colocou, surdos e cegos voluntários. Nós temos os surdos e cegos por conta da ignorância, né? Que ele vem no processo, então ele ainda não compreende. Esses aí, vale a pena a gente estar ali atuando. Apesar que aqui nesse capítulo, eu digo vale a pena porque eu estou lembrando, no capítulo fala, vocês podem atendê-los individualmente, não tirem o foco do trabalho de vocês, que é o que foi dito para Vieira e o Degrado. Vocês têm um objetivo, vocês saem daqui com um objetivo, não olhem para os lados, entendeu? Vão lá, realiza e volta. Ah, ficou algo ali que você acha que é uma pendência, né? Um ente querido ali que não se encaixava ali nos critérios para eu trazer para o trabalho, mas ele pede ajuda. Então, aqui a orientação é vai lá e auxilie individualmente. Então, gente, olha a quantidade de trabalho. Eu estou envolvida num trabalho que é para auxiliar os outros. Eu vou ali em busca do auxílio. E tem um ente querido ali. Só que o meu ente não preenche os critérios. Eu digo para ele: olha, peraí, que na minha hora de folga eu volto. Eu não mas iria daí nem fica na hora para de depois. folga, não. Então, Eu não porque iria nem na hora de folga, ele não. está Ops, ele tá dando a opção aqui para os dois. Vocês querem ajudar os cegos e os surdos voluntários? É por sua vários. conta e risco. Vai lá e tenta. Você está no seu livre-arbítrio. Vai lá e realize Se, individualmente. se bobear, ele vai pegar o parente e ainda vai colocar para coordenar o trabalho, porque ele tem Exatamente, não é? uma missão boa e maior. Não é? Não é? Mas Exatamente. Pode falar. quando eu comecei a estudar de novo estudar esses livros espíritas, eu imaginava o mundo espiritual uma beleza, né? Você desencarna e está tudo certo. Mas uma coisa me chamava muita atenção. Eu falava assim, mas pô, só tem trabalho de enfermeiro, de hospital. Que negócio é esse? Será que não tem uma boquinha para aquilo que você queira fazer? Você ser um encanador, você ser um eletricista, né? Ou um professor, ou coisa que valha? Bom, graças a Deus, depois a gente começou a estudar com mais afinco e está começando a perceber que, poxa, se o nosso plano ele está abaixo desse plano em que eles estão trabalhando, e nós sabemos que é uma cópia imperfeita dos planos maiores, poxa, se nós temos uma organização para tudo, e eu relato aqui, eu trabalhei um bom tempo durante a noite na infraestrutura da cidade. Então, eu ia à noite atender ocorrências da parte elétrica da cidade toda, né, da distribuição de energia. E você via de tudo funcionar. Você viu o pessoal mexendo com água, o pessoal mexendo com telefone, o pessoal arrumando asfalto, os hospitais trabalhando, enfermeiro. E você viu os vagabundos. Você via aqueles que não queriam nada. O cara estava ali drogado, o cara estava ali ébrio, né? Ou Uhum. estava roubando. E aí você via a polícia atuando, você via núcleos de assistência atendendo aqueles irmãos que estavam jogados ali, um trapo. Então, você vai encontrar tudo que está escrito aqui, você está encontrando no nosso plano, né?
Aí quando você fala com as pessoas, pô, vamos trabalhar, vamos ser voluntário em alguma coisa, a coisa pega. Porque a pessoa, ela quer ser voluntária, mas ela quer ficar na janelinha, como dizia o Romário, ele quer entrar, já quer ficar na janelinha, né? E ele não tem constância, você Exato. não consegue criar um trabalho sem o compromisso daquela pessoa. Ele tem que estar compromissado com o grupo, evitar as faltas, evidente, faltas existem, mas por diversos motivos, mas estar compromissado, né? E aí caímos na questão da disciplina, Exato. né? Então veja, não muda nada. A natureza não dá salto. E se nós, a Yolanda falou bem aí, se nós não nos educarmos agora neste plano, como é que a gente vai chegar do lado de lá e querer que alguém nos convide? Ou será que nós vamos ter que garimpar por um lugar, Uhum. né? De repente a gente vai ter que garimpar por um lugar e a pessoa fala, não, você não está pronto para isso. Tem uma vassourinha ali, que é lá. Eu imagino que seja dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que exercitar aqui. Eu lembro que eu falava assim, eu falei, olha, só observa o seguinte, você consegue varrer a sua sala decentemente? Que se nem isso você fizer, a vassoura vai ficar parada lá. Então, assim, é importante refletir nessa condição. E aí o Radamés colocou algo, né? Olha só, a pessoa errada ali, sem experiência, sem esses critérios, sem respeitar esses critérios, pode realmente colocar um perturbado ali numa situação de liderança e perturbar. E não foi quase o que aconteceu? Vieira e o Edgardo não levou ali um ente querido para um trabalho, e olha a expressão que foi colocada ali. Eles tentaram, ele ou eles, né, tentaram assaltar, a expressão que foi colocada assim, A mediunidade. a mediunidade da Isabel, olha lá, ó. Em meio dos estudos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Quiseram, peraí, vamos tomar, né, a conta aqui do trabalho. Opa! Aí a importância de um grupo harmônico, coeso, disciplinado, ético, por quê? Isabel teve respaldo, tinha uma equipe de segurança, tinha uma proteção lá, falou, opa, foi permitido entrarem, a espiritualidade percebeu que ia dar ruim, mas já foram bloqueados. Se o trabalho dentro de uma casa espírita não respeita essas condições de disciplina, de respeito, de dever cumprido de cada um, né, de compromisso ali, fica vazio. E aí eu vou considerar o seguinte: eu estou lembrando de uma situação de um casal, uma família, né, em que a segurança na casa do casal ela dependia exclusivamente por conta do nível da espiritual da esposa, porque o marido vivia na baderna, chegava em casa, brigava com todo mundo, as crianças, né, perdidos. Isso está na obra de André Luiz, acho que ação e reação. Então, assim, por conta do que a esposa conseguia construir no ambiente, houve uma proteção ali para aquela família. O que eu quero dizer é o seguinte: me faz acreditar que um trabalho, uma equipe, de repente um ou dois está garantindo essa proteção, mas tudo vai ser feito nessa condição, para um ou dois. Algo que poderia ser feito para 10. Ó, o trabalho é reduzido aqui, porque a gente só tem condição para atender essa estrutura de dois. Ah, mas olha quantos trabalhadores tem aqui dentro. Sim, mas como é que estão esses trabalhadores? Então, como acontece muita coisa, o Radamés lembrou, a gente já falou disso outras vezes, trabalhar com voluntário não é fácil.
ele quer fazer na hora dele, ele quer fazer o que ele quer, e ele quer dar pitaco porque ele já chega com a solução para problemas que aquela casa tem há anos e não encontrou solução. E ele tem a solução. Então, como é importante ter ali uma estrutura de, peraí, você vai ser ouvido no seu tempo, está registrado aqui a sua sugestão. Muito bem, obrigada por compartilhar e poder contribuir. Será discutido. E ponto. Não, olha que ideia genial, põe esse cara na liderança, esse cara, essa mulher, enfim. O que eu estou dizendo assim, que às vezes um trabalhador ali está dando uma sustentação mínima para ter uma proteção de um trabalho. Não é importante a gente pensar nisso, né? E aí que não sejamos nós aqueles que vão para desequilibrar. A responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande. Não é fácil. Fico pensando, né? Tenho uma preocupação. O quanto eu posso fazer aqui o mínimo para não atrapalhar. Mas eu estou com o coração aqui, ó. Quer falar, quer fazer e tudo, e ser, né? Segura a onda, pelo amor de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu gosto de grupos de estudo, que grupo de estudo é aquele lugar onde estamos aqui refletindo sobre os temas e discutindo sobre as possíveis, as hipóteses, as teorias. Ninguém aqui é dono da verdade. A verdade está com Jesus, a gente um dia alcança. Mas nós estamos aqui no exercício da ideia a ponto de dizer, olha, eu entendi o que você falou, mas não concordo, para mim é desse outro jeito, e expõe e coloca. Ou então falo, vixe, tá maluca? De onde tirou isso? E fico quieta aqui para não causar. Enfim, um grupo de estudo, um lugar onde você exercita conceitos, ideias, aprendizados. Porque nós estamos em treinamento. A gente logo, logo vai ser chamado para o trabalho, e aí? Qual é o currículo que nós vamos apresentar? Eu sei que no meu vai estar ali, ocupou demais o tempo das pessoas e falou bastante. Então eu preciso ficar quieto. Aí ele falou, né, que falta vontade de querer saber, né, de estudar nas palestras. A gente vê isso nos estudos, o pessoal foge. Mas eu me questiono muito sobre isso, né? A gente vê trabalhadores antiguíssimos que não quer saber de estudar. Não, tá bom assim, eu sei tudo. Será que não falta? Porque para você se abrir para querer conhecer, você precisa ser humilde. Porque senão você tampa os ouvidos, né? Será que não é isso que falta nas pessoas? Humildade, eu não sei e quero aprender. Então eu vou sentar aqui e vou escutar. Eu falo muito aqui, principalmente para o enteado do meu filho, ó, para aprender, você tem que fechar a boca e abrir o ouvido. Você não aprende com a boca, você aprende com o ouvido. Então fala menos, escuta mais. Será que não é isso que falta nas pessoas? Essa humildade de querer sentar e saber, de querer aprender com aquele. Não será que não é medo? Ai, aquele sabe mais do que eu, não quero escutar ele falar. Não é a falta de humildade das pessoas? Então, mas exatamente por sermos imperfeitos, a gente não sabe trabalhar a humildade. O orgulho está pegando. Então, aí, É. por isso, esses surdos e cegos voluntários, esse daí deixa para a equipe especializada tratar. A nossa, eu entendo assim, estou pensando comigo, eu tenho feito esse exercício. Se eu me deparo com alguém que tem uma ideia radicalmente oposta à minha, mas ele não está disposto a me ouvir para a gente fazer a troca, eu não perco mais tempo. Eu aprendi isso, né, há umas duras, mas eu falo bem, peraí, aqui não tem espaço, não vou gastar tempo. Agora, quando você tem aquela pessoa que tá, peraí, não entendi bem o que você está dizendo, explica aí, opa, ok, vamos sentar, vem aqui. Eu penso dessa forma, e aí? Pode ser que a gente não chegue a conclusão nenhuma, cada um saia dali com a mesma bagagem que veio.
Mas só essa oportunidade de ouvir o outro é um exercício, mas esse ouvir é porque já tem um exercício que está caminhando para a humildade, porque quando você para ouvir o outro, é o exercício de humildade. Então, você está ali, por exemplo, num grupo, só que pensar em nós aqui, cada um fala num momento. Esse exercício de ouvir, por isso que eu preciso trabalhar mais isso, hein, gente? Você tá ali praticando a humildade. Por quê? Você está dando tempo para ouvir o outro. Senão, não estaríamos nem aqui. No grupo de estudo, eu vou lá, eu leio, eu faço minha interpretação, eu faço minhas anotações aqui. Eu não preciso que ninguém me diga. Eu mesmo sei o que está. Eu tiro as conclusões. Por mim, eu sou capaz. Eu não consigo participar de um grupo se eu já não estiver ali trabalhando um mínimo de humildade, né? Um mínimo. Se a gente está nessa condição, é porque a gente está ali, né? 2 gotinhas de humildade estão sendo colocadas. Agora, aquele que não preciso, não, eu me viro sozinho, ou então, não quero lhe ouvir. Aí é mais difícil. Aí, cegos e surdos voluntários, graças a Deus, há equipes especializadas para atendê-los, né? Alguém mais? Falei isso, fiquei aqui pensando, me veio rapidamente essa ideia, né? Me veio rapidamente isso. E o quanto você já não foi assim lá atrás, cega e surda voluntariamente. Que bom que eu melhorei um cadinho, tem 2 gotinhas de humildade aqui no meu caneco, né? E quando eu estava ali voluntariamente, não fazendo esse exercício de observar e de ouvir. Algum bom núcleo especializado me atendeu. Enfim, que eu seja digna dessa oportunidade. Muito bem. Algo mais, gente? Senão a gente pode encerrar, caso não tenha mais nenhum ponto aqui. Isso, né? Bati o olho aqui que eu coloquei em destaque possibilidades avançadas. Então, esses postos de socorro, esse trabalho à noite, nessa estrutura, nesse critério doutrinário, são possibilidades, assim como toda a nossa vida, tudo, nós temos possibilidades à nossa volta, mas aqui está falando de avançadas. É a misericórdia divina atuando em nosso favor, nos dando aí a oportunidade de acessar um serviço especializado, um serviço avançado para nos ajudar a vencer esse orgulho. Muito bem, Aí pode falar. nós temos, que ele fala que esse é um posto de nosso lar e que existem vários e vários postos de nosso lar. Mas isso nós estamos falando de nosso lar. E nós sabemos que existem Outras colônias. Exato. Outras colônias com outros nomes. Cada estado tem a sua organização, a sua hierarquia. Então, eu imagino que existam realmente, não tanto quanto deveria existir, mas muitos postos, né? Independente até de ser espírita, pode ser cristão católico, cristão evangélico, não importa. E a gente sabe que pelo estado atual da nossa civilização, deveria ter muito mais. Não tem o suficiente, mas mesmo assim, esses seguram a onda. Olha, Um controle, eu acho que nós vamos ver depois, eu não vou dar spoiler, mas acho que é mais para frente, nós vamos ver que para cada quarteirão você tem um vigilante. isso, exatamente. Então, vocês devem estar ouvindo o guarda noturno passar aqui tocando a sirene.
Se o microfone do celular pegou, ele passou agora. Eu não Então, percebi. vai ver que para cada quarteirão você tem um Tem, responsável, inclusive em estradas rurais. Eu acho que isso que é muito interessante, né? Que é uma coisa que você vê que o universo não existe o caos, porque o caos que a gente considera o caos, existem equações matemáticas que determinam o exato movimento do caos. Então não existe a bagunça. O o que caos é existe para são nós, né? movimentos que nós não conhecemos Isso, a regra que rege aquele movimento. exatamente. É nós que não conhecemos a lei que rege aquilo ali. É simples assim. Enfim, muito bom. E o spoiler é sobre o próximo capítulo. A gente vai ter aí uma passagem muito interessante sobre essa condição, né? De atendimento ali em lugares que a gente, né? Poxa, mas se a gente parar para raciocinar, tem lógica, mas aí é no próximo capítulo. Como é importante ter esses lembretes. É isso, então? Encerrando? Maravilha. Vou fechando aqui para a gente partir para a nossa prece, um momento. Então, no próximo capítulo é o capítulo 40. Vamos lá.